Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, você está no canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Quero mandar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e inscritos que acompanham este trabalho. Forte abraço a todos os canais ateístas que estão na linha de frente, batendo de frente contra esse sistema religioso. Sistema religioso esse que domina a humanidade, desde os primórdios da humanidade, onde ali imperava a ignorância, ainda impera porque ainda existe religião. E ali sempre tem um esperto, O esperto vai criar uma divindade que é para escravizar o resto da humanidade, Fazer as pessoas de servo. Servo é escravo. Então, pessoal, este é um canal ateísta, falo isso exatamente para o religioso. Religioso esse que adentra em canais ateístas, sabe-se lá por quê, Tá lá dentro do seu casulo religioso e ali talvez surja a dúvida, mas a dúvida não pode ser tirada lá dentro, Ele não pode contestar nada, Porque será ali condenado pelos próprios membros e pelo líder esperto religioso da quadrilha religiosa, então ele recorre aos canais ateístas porque sabe que aqui a gente está liberto. Mas chegando aqui se depara com a dura realidade que não existe porcaria nenhuma, ele está sendo enganado e está repassando essa mentira de geração em geração, e aí entra o conflito consigo próprio, com a sua fé, que acontece. E aí ele entra com ameaças, xingamentos, tenta a falácia, mas a falácia perde para a lógica e também para a razão, Então o crente fica furioso, Então o conselho que eu dou é o seguinte: se você não está pronto, crente, para ouvir verdade que aqui são dita, pule, aí eu te dou o livre-arbítrio, sai agora nesse exato momento, volta para o YouTube, lá você vai encontrar canais religiosos que vão te manter preso, atrelado por toda uma vida, que é assim que você quer ser, Você quando nasceu foi jogado em uma banheira fria de templo ou igreja, Condenado a passar uma vida inteira acreditando nessa farsa, nessa mentira que é o Império Romano, esse tal do cristianismo que foi criado pelo Império Romano. Por mais que você estude, você não consegue despertar, E o pior, você vai passar isso de gerações em gerações, Mas estamos aqui nessa batalha, nessa luta, sendo ameaçado constantemente por essa quadrilha religiosa, esses bandidos, que são religiosos, sabe? Verdadeira quadrilha. Para tentar ajudar você. Se você quer se libertar, então assiste o vídeo até o final. Se não quer, pule fora nesse exato momento. Aqui bate de frente contra o sistema religioso e fala mais do cristianismo, porque vivemos um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo, Essa divindade que foi trazida, inventada lá pelos romanos, Criada, inventada pelos romanos, mas trazida aqui pelo Brasil em braços de homens, em navios, chegando aqui, como é de costume, Religiões expansionistas, Aqui chega, destrói completamente a cultura indígena, ao fio da espada, escraviza, e impõe ali a Bíblia e toma ali as terras dos índios. É assim que eles fazem, As três piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã. Dos milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de divindades que nunca aparecem para a humanidade, essas são as três piores, na minha opinião, Homens criam Deus, não Deus criam homens. Mas essas divindades aí, cara, criadas pelo aquele povo hebreu primitivo do meio do deserto, vou mostrar quem é ela aqui, quem é esse Deus que você diz que é Deus de Israel. Porra, tu sabe, Deus de Israel. Pertence a Israel, não é o Deus do português, do brasileiro, do espanhol, do americano, porra nenhuma, é o Deus de Israel, pertence a esse povo escroto, bandido, Um povo que criou uma divindade para ele, o povo judeu, Que eles próprios criaram preconceito, você que não sabe, Vou mostrar aqui, gente, sabe? Inclusive eles usam uma palavra kadosh, que quer dizer, puro, limpo, povo melhor do que os outros, O resto é animal, o resto é para servir a eles. Esse povo é que dizia que era melhor do que os outros. Você não sabe disso. Por exemplo, lá, ali no Holocausto, foram eles que provocaram, não que justifique, mas foram eles, porque após a Primeira Guerra Mundial, invadiram a Alemanha e tomaram até os bens daqueles soldados que haviam sido mortos, Viúva era expulso de casa e tomavam ali os bens, sabe? Essa é a grande verdade. Tomaram conta da economia lá e não dava emprego para o povo alemão estava morrendo de fome. A mesma coisa que o crente sem vergonha, safado faz hoje, sabe? Que o religioso escroto cristão faz hoje. É isso que eles querem fazer de novo, Tornar um país cristão, Deus acima de todos, e só quem tiver ao lado deles, essa gente é escrota, nojenta, e não deixa essa desgraça tomar conta da sociedade, não. Eu vou usar até uma frase bíblica aqui, Lucas 19:40, se o povo se calar, as pedras gritarão, sabe? Porque se eles tomarem conta, como tomam, já foram tirados de emprego meu, exatamente porque eu sou ateu. Porque a mesma coisa, eles eram donos das empresas lá na Alemanha, e alemão não tinha vez não, era só judeu. Se você for judeu, é da bandidagem dele, da quadrilha deles. Se você não fosse, você passava fome no meio da rua. É a mesma coisa que eles querem fazer aqui, com os ateus, e quem não é da religião deles. Forçar ao fio da espada, pelo amor ou pela dor do teu rabo, crente escroto, nojento, sabe? Na realidade, a palavra kadosh significa apenas separado, porque eles são um povo separado, Aquele povo lá no meio do deserto, comia poeira ali, primitivos, tinha uma puta de inveja dos médios, Persas, Egito, Babilônia, Sumério, acadianos, e aí cria uma divindade para eles, denomina de Senhor dos Exércitos, apenas para ter o pretexto de entrar em outra terra, matar, roubar, pilhar, destruir, Levava como escravas sexuais as crianças, as virgens, para serem estupradas. O povo que esse dia, não, a gente era escravo, eles se fazem, Eles que tinham escravo, rapaz,
E se foram escravos, foi porque invadiram outras terras para escravizar. Porque esse era o Deus deles, a imagem e semelhança deles, o povo bárbaro, primitivo da Era do Bronze, sabe? Criaram uma divindade em imagem e semelhança deles, denominada de Senhor dos Exércitos, para ter o pretexto de entrar em outras terras, matar, roubar, pilhar e destruir, sabe? Mesma coisa, cristianismo e islã, porque descendem da mesma divindade, desse povo criado, né? Criaram esse Deus no meio do deserto e deram origem ali ao judaísmo, cristianismo e islã. É tanto que se matam por uma tal de uma terra prometida, mas não querem ficar lá, na terra do papai, né? A terra coberta de sangue. Sai dali para invadir o mundo, expansionismo, né? E ficam brigando entre si, mas querem a terra prometida. Ah, porra, divindade escrota do caralho. Vem buscar o teu povo escolhido, safado, nojento, né? Tu que criou toda a humanidade, mas escolheu esse povo agora, né? Vem buscar essa desgraça desse povo e vai para Marte, Plutão, Vênus, a puta que pariu. Leva todas as religiões também junto, essa desgraça que não serve para bosta nenhuma na humanidade. O pior mal da humanidade, a praga da religião. Acorda, povo, né? Olha, a pior coisa que tem, sabe o que é a definição de estupidez? Estupidez é você ouvir a verdade, você ver a verdade, né? Você conhecer a verdade e continuar dentro da porra da mentira, porque nós estamos dando um tapa na cara de vocês aqui para vocês acordar, crente, né? Não existe Deus algum, não existe divindade alguma, Jesus Cristo é uma invenção dos romanos, né? Trazida aqui para o Brasil, em braços de homens, uma invenção dos romanos, criada ali apenas para conter a guerra judaica, porque o Império Romano havia se expandido demais, tomado muitas terras, mas os judeus não se renderam. É tanto que até hoje não acreditam nesse tal de Jesus Cristo. Jesus Cristo para ele não vale merda, né? Vale mais para o Islã, que até o Maomé era seguidor do Jesus Cristo. Depois ele próprio descobre que pode ser um Messias também, cria mais um livro, né? A Suna, né? Porque o Alcorão vem da Torá também, sabe? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um comentário de um inscrito aqui. Ele colocou o seguinte: Constantino B, companheiro, eu acredito em Deus sim. Ele existe, mas é o Deus de Spinoza. Um abraço. Eu vou mostrar pra vocês que faz muito mais sentido. Se você quer ter uma divindade, porra, cria uma pra tu, caralho. Tu pode criar uma divindade pra tu. Porque tu vai seguir Deus dos outros. Imagina essa divindade mais escrota, bandida, de um povo perverso, lá da puta que pariu do Oriente Médio, trazida pra cá. E tu segue essa merda hoje. E se tu segue essa desgraça, toda a desgraça que tem lá, né? Você é cúmplice, seu bosta. Sabia? Que todo crime que tem dentro da Bíblia, ah não, mas Jesus é a nova aliança. Jesus é outro filho de uma rapariga que nunca existiu, rapaz. Uma invenção dos romanos para dominar. Jesus foi inventado, criado, nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na tua cabeça, seu retardado. Você sabia disso não, cara? Né? Em 325, no Concílio de Nicéia, foi decretada ali que Jesus Cristo era filho de Deus, o próprio Deus, a própria divindade. A partir de então, mais à frente, com Teodócio, se decreta a religião oficial do Império Romano. E aí inventam a tal da Trindade para os judeus seguir, porque queriam conter a guerra judaica. Os judeus não queriam mais pagar imposto. O judeu está sempre ligado a dinheiro. E até hoje são os maiores banqueiros do mundo, né? A mesma coisa que fizeram lá na Alemanha, querem fazer no mundo inteiro, sabe? Eu tô mentindo, porra? Vai estudar, caralho. Então, gente, vamos falar aqui dessa porcaria aqui. Inclusive, essa divindade desse povo ali, lá do meio do deserto, o tal do Jacó, né, que agarrou nas pernas de Deus, não deixou Deus subir. Olha que Deus vagabundo, que é agarrado por um homem que ele criou, né? Não deixou Deus subir, agarrou o tal do Jacó pelas pernas, né? E brigou de espada a noite toda com Jacó. Jacó só soltou Deus quando ele o batizou. De quê? Israel. Israel. Deus El. Que no primeiro capítulo é o Deus El, politeísmo, não é? Porque eles copiaram, plagiaram lá de outras culturas muito mais antigas, com pura inveja, criaram um Deus para eles. Já no segundo capítulo vem o tal de Moisés com o Yahvé, não é? De Canaã, abolindo o panteão cananeu também, sabe? Inclusive o Jacó significa enganador. Você diz que o enganador é o tal do diabo na Bíblia, né? Que não existe Deus, diabo, cara de asa, essa porra, é tudo uma tradução. Inferno é sepultura, lá no hebraico é Sheol, sabe? Quando entra na Septuaginta para o grego, aí torna-se o inferno de Hades, né? Satanás é acusador, só palavras. Demônio, força, impulso e diabo, adversário. Somente palavras que te põem medo, seu otário. Você correr para dentro da igreja, mas tu é escroto, né? Tu corre para dentro da igreja, vai ver que tu nem acredita nessa bosta toda. Tu vai por dois motivos. Um é dinheiro, prosperidade, mas a porra do teu Jesus não tá voltando. Pra que tu quer dinheiro, filho de rapariga? Hein? Tu não vai pro paraíso? Tu vai levar?
Porque a própria Bíblia diz, não juntei tesouros na terra, seu bosta. Hein? E tu só vai pedir, escroto. Eu só vejo crente pedindo prosperidade, negócio. Isso é coisa de judeu, seu otário. Eu vou mostrar quem é o Deus do judeu aqui, seu babaca. Né? Vamos lá, pessoal. Então aqui o rapaz diz aqui, companheiro, eu acredito no Deus, mas o Deus de Spinoza. Antes de eu dizer quem é o Deus de Spinoza para você, eu vou mostrar quem é o Deus de Israel, tá? E primeiro, vou mostrar quem pertence a essa divindade. Mas antes, eu quero dizer que o crente diz que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Na realidade, é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador, de crimes como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, destruição, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, terror, maldição, muita mentira, muita barbaridade e ainda extermínio de pobres animais, porque Deus adora o cheiro da carne queimando, né, em sacrifício a ele, tá? Um Deus misântropo que teria criado tudo e todos, mas depois manda destruir, odeia a própria criação dele. Se somos a imagem e semelhança dele, ele estaria se autodestruindo. Um Deus que pertence a Israel, né, que seria vaidoso e egoísta. O crente que acredita na mitologia judaico-cristã, né, acredita que cobra fala, machado flutua, peixe engole gente, árvore fala, vara se transforma em serpente, águia fala, homem ressuscita, acredita em jumento de 7 cabeças, dragão de 7 cabeças, jumento de 7 cabeças, jumento que anda, que fala, né? Dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, homem que entra em jaula de leão e sai vivo, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que jorra água, cego que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala, e ainda na Virgem Mary, que casada, deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo. Mas Jesus Cristo fez tudo isso, curou cego, né? Surdo, coxo, ressuscitou gente, essa porra toda, cara. Não deixou um comprimido de cibalena, ele não curou o leproso, porque não deixou a cura, o remédio que hoje nós temos. Hein? Porque a religião sempre atrapalhou a ciência. Quer ver? Eu estou mentindo, crente retardado, hein? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Porque está escrito que eu destruirei a sabedoria do sábio e a inteligência do inteligente, aniquilarei a inteligência do inteligente. É assim que a religião quer você, burro, retardado. A única inteligência que ela quer te dar é a porcaria da Bíblia, aquela merda, né, aquela desgraça daquele livro, né, que não serve para bosta nenhuma, nem para limpar a bunda. Se espremesse, fosse verdade, se espremesse, saía sangue daquela desgraça. E tu diz que Deus é bom, é maravilhoso, tu sabe de merda nenhuma, nem o teu Deus, nem o teu Jesus. Vou te mostrar, seu retardado. Primeiramente que esse Deus pertence a Israel. A prova disso, vou te mostrar. Isaías 48, versículo 17 ao 19. Diz o seguinte: o Senhor Deus de Israel, não é o Deus seu não, né? O Senhor, o seu Salvador, diz ao seu povo, quem é o povo dele? É tu? É tu? Tu é judeu, caralho? Hein? Até a própria raça judia nem existe mais a origem original dela, né? São adquiridos, são que aceitaram o judaísmo, mas não são judeus de sangue. Essa é a verdade. Tu sabia disso, não é? Eu sou o Senhor, né? Seu Deus. Eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir. Isso é uma puta de uma mentira dessa divindade vagabunda, né? Ele ensina, sabe o quê? A mentira, né? Ensina você a seguir uma putaria, de uma safadeza, que é esse livro Bíblia aqui, né? A ruindade que tem dentro desse livro aqui, o crente segue cegamente. Por isso que o crente é tão intolerante, escroto, nojento, né? Persegue as pessoas que... Cara, eu sou tão perseguido aqui, você não faz ideia que essa raça nojenta, escrota faz comigo, né? Manda bandido, vagabundo, manda até criança. Tá? Eles são tão ruins, são tão perversos que instinga, bota na cabeça, ensinam o que não presta para as crianças. Aí depois chega de santinho, com a biblinha debaixo do braço. Não, porque Jesus, porque papai se é céu. Ah, vá se lascar, seu fresco, seu escroto do caralho. Olha o que diz aqui Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, né? O Senhor, o seu Redentor, teu Redentor, né? O Senhor dos exércitos. Uma conotação de guerra, de invadir outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir. Que porra de pai cria toda a humanidade. Escolhe um povo agora para entrar em outras terras para eliminar, matar, né? Se ele é tão poderoso, porque no estalo dele faz as pessoas desaparecerem e fica só o que ele quer. Que é o povo eleito, escolhido, né? Inclusive, Kadosh, né, como eu falei, a palavra Kadosh significa puro, limpo. Eles querem dizer que são limpos, escolhidos, separados. Na realidade, quer dizer separado, né? Povo separado por essa divindade. Então, Isaías 44, 6 diz o seguinte: assim diz o Senhor de Israel,
né, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus, né? Por que Deus estaria tão preocupado com outra divindade se ele sabe que é único, né? Em vários textos ele fica preocupadíssimo, inclusive manda matar, né? Um dos mandamentos é o primeiro: amarás o Senhor teu Deus, apenas ele, né? Quando o pessoal está adorando o bezerro de ouro lá, ele manda: corre, Moisés, corre lá, que estão adorando outra divindade, o Deus Elo, o bezerro de ouro. Estavam voltando para adorar outra divindade. Sabe o que é que ele faz? Manda matar. Naquele dia morreram 3.000 ao fio da espada do povo dele. Que Deus vagabundo, mas que pai vagabundo do cacete, rapaz. Que Bíblia nojenta. Mateus capítulo 22, versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Cacete, Deus dos que vivem um caralho. Essas porra tão vivas por acaso? Hein? Deixa de ser retardado, rapaz. Não existe vida após a morte, não existe caralho nenhum, não. Um Deus que só prega ruindade, maldade, perversidade. E ele diz aqui claramente que é o Deus de Abraão. Esse cara nem existiu, pra você ter ideia, né? De Isaac, de Jacó. Vamos em frente, pessoal. Êxodo 22. Eu sou o Yahvé. Agora já entra o Yahvé, né? Yahvé, criado lá de Canaã, né? Eliminando o panteão cananeiro. Inclusive o Yahvé roubou a mulher do Elo. O deus Elo, no primeiro capítulo, criou a própria esposa Aserá e o filho deles é Baal. E tinha vários outros deuses como Moloque. Aí quando chega lá em Canaã, tem outro panteão cananita, né, nas terras cananitas, e o que acontece? Aí eles criam o Yahvé e o Yahvé roubou a mulher do Elo. Quando existe até inscrições mostrando, né, que aparece lá o nome Yahvé e Aserá. Ele roubou a mulher de Elo. Que Deus maravilhoso. Que putaria do caralho. Não existe nada disso. A gente tá entrando no hospício para falar com doido, tá? Seu maluco. Então vamos lá. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Mentira, rapaz. Nunca existiu escravidão no Egito, o maior egiptólogo do mundo. Mais de 45 anos estudando o Egito, lançou não sei quantos livros, eu já falei o nome dele aqui no canal, tá? Confirma que nunca existiu escravidão no Egito. O Êxodo é uma grande fraude, uma grande mentira, porque a Bíblia é uma porrada de mentira com um pouquinho de verdade, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, tá? Isaías 44, o Senhor é o único Deus, né? Diz o seguinte: eu, o Senhor Deus, diz: escute Israel, pois você é o meu servo. Então Israel é servo dessa divindade, não é você, brasileiro, né? O povo que eu escolhi, o povo que ele escolheu. Porra, que divindade escolhe? Em um povo, caralho. Puta que pariu. O povo que eu escolhi, eu, o Senhor, sou o seu criador, e o tenho ajudado. Mentira! Esse povo que criou essa divindade em mais semelhança dele, por isso que esse Deus é tão ruim, porque esse povo aqui vivia de invadir outras terras, carniceiros como o tal do Abraão, do Moisés, Josué e tantos outros dentro da Bíblia. Inúmeras invasões, matando, roubando, cortando grávidas ao meio, tudo em nome de uma bandeira desse Deus. E quando o pessoal tentava fugir, ele ia buscar no meio do deserto para não deixar um sequer vivo. Eu vou mostrar aqui quem é essa sua divindade, gente. Então ele diz: eu sou o Senhor, o seu Criador, e o tenho ajudado desde o dia em que nasceu. Mentira do cacete, né? Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu amo, eu amo, né? E eu escolhi para meu servo. Dar-te-ei tesouros, dar-te-ei tesouros escolhidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isaías 45:3. O Deus de Israel, ele diz aqui que te dará tesouro, né? Ele dá tesouro. Então para que você leva tesouro para a igreja? Porque ele diz que é o dono do ouro e da prata, e você precisa suar para enriquecer o rabo dessa quadrilha religiosa, dessa cambada vagabunda de religiosos, que vive povo de rico, e tu, crente retardado, alimentado de ilusão, seu otário, e ainda instigam o ódio em vocês contra nós, que tentamos aqui ajudar, né? Então, pessoal, esse Deus te mostrei que pertence a Israel. Poderia mostrar aqui mais inúmeros outros textos, mas quero mostrar para vocês como esse Deus é maravilhoso. Olha os textozinhos que eu vou te mostrar aqui, gente, para não me alongar demais, então não dá tempo. Malaquias 1, capítulo 1, versículo 2 ao 3, diz o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor.
Mas vós dizeis, em que nos tem amado? O próprio povo duvidando, né? Não era Esaú irmão de Jacó? Ele diz o Senhor, todavia amei a Jacó, Jacó enganador, um puto de um sacana, um safado dentro da Bíblia, né? E odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação e dei de herança, né, aos chacais do deserto. A herança de Esaú. A herança de Esaú ele deu aos chacais do deserto. Por que ele odiava Esaú? São irmãos, porra. Hein? Inclusive Esaú era o mais velho, o primogênito. Por que ele faz isso com Esaú? Talvez porque Esaú não aceitasse essa divindade, não é? Ele amou a um canalha, um enganador, que o nome Jacó quer dizer enganador, mas odiou a Esaú, né? Que Deus vagabundo do cacete. Vamos lá. Olha só, Salmo 137, versículo 9. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha, né? Pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Isso aqui, uma vingança da divindade, porque a tal da escravidão na Babilônia, eles estavam putos com os babilônios, e a vingança dele, quando ia com o povo dele, era tão grande que seria melhor para a pessoa que estava lá matar o seu próprio filho para não vê-lo sendo morto, pior ainda, uma morte pior ainda. Esquartejar, cortar em pedaços seus filhos, né? Essa é a divindade maravilhosa. Né? Você ama essa desgraça. Por isso que você é tão ruim, crente escroto. Isaías 14, 21 ao 22. Preparem um local para matar os filhos deles. Preparem um local específico para matar os filhos deles por causa da iniquidade dos seus antepassados. Ele condena a iniquidade do pai, do avô, do bisavô. Depois ele diz que não em outro texto, porque ele é puto do contraditório. Mas depois ele diz que condena a segunda, terceira, quarta geração. E está a prova aqui, né? Por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades. Ele quer eliminar a descendência, mas manda pessoas matar, porque ele não estala o dedo e faz sumir. Igual o maluco do Jesus que chega diante de uma figueira sem ser época de figo, né? Fica puto e amaldiçoa a figueira porque ele não estalou o dedo, já que o pai dele é dono do universo. Hein? Ô retardado. Então vamos lá. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos exércitos, eliminarei da Babilônia o seu nome, e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor dos exércitos, a quem tu adora, seu crente bandido. Bandido. Ezequiel capítulo 5, versículo 10. Portanto, os pais comerão os seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão os seus pais, e executarei em ti juízo, e tudo que restar de ti espalharei aos ventos. Canibalismo na Bíblia, os filhos comerão os pais e os pais os filhos, né? Números capítulo 25, versículo 4 e 5, diz o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao sol diante do sol, né? E a ira do Senhor, né, se retirará de Israel. A ira do Senhor, teu Deus, contra o próprio povo dele, manda enforcar o povo dele. Aí diz que a divindade não pede sacrifício humano? Como não pede? Ele lança a maldição e você tem que sacrificar para ele poder retirar a maldição que ele próprio lançou, seu otário. Diz o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os diante do sol. Isso não é pedir sacrifício não, seu retardado? Igual ele fez com a filha de Jefté? Hein? Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate aos seus homens que se juntaram ao Baal-Peor. Lucas capítulo 19, 27, você diz que Jesus é bom. O popstar da Galileia, né? O gayzinho que andava com 12 machos para cima e para baixo, né? O zumbi, comedor de cérebro, né? Por isso que o crente não tem cérebro, né? Zumbi come cérebro, né? Já que ele ressuscitou, é zumbi. Ele diz o seguinte, enquanto aqueles meus inimigos que não me quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-o diante de mim e matai-o diante de mim. Lucas 19, 27, lê lá. Vê se eu estou mentindo, crente. Marcos 16, 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Marcos 16, 16. Você não disse que tem um livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio desse filho de rapariga? Hein? Que criou um inferno, criou um inimigo para ele mesmo, e criou um inferno para te lançar, caso tu não siga, sabe nem o que é livre-arbítrio, né, seu retardado? Né? Ezequiel capítulo 21, versículo 1 ao 3. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, contra o povo dele, e derrama as tuas palavras sobre o santuário, e profetiza sobre a terra de Israel, e dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. O justo
e o ímpio. Mas você diz que Deus é justo, porque ele está matando um justo. Porque é um filho de uma rapariga que nunca existiu. Era o povo expressando, né, a maldade deles mesmo, aí atribuíam uma divindade. Ezequiel capítulo 9, versículo 6. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminados. Matai, né, a todos, mas a todos os homens que tiveram um sinal na testa, né? Não vos chegueis, não os mateis, né? Precisa ter um sinal, né? Porque Deus é onisciente, mas precisa botar um sinal lá para o povo dele não matar, né? E começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante do santuário dele, né? Números capítulo 31, versículo 17 e 18. Agora, pois, matai todo o homem que entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele, não é? Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, as virgens deixai viver para vós. Números capítulo 31, versículo 17 e 18, né? Só as virgens, né? Lamentações capítulo 4, versículo 9 e ao 10. Os que foram mortos à espada estão melhores do que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definharam pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharão seus próprios filhos. As próprias mãos, mulheres bondosas, cozinharão seus próprios filhos, né, que se tornarão sua comida quando o meu povo for destruído. O próprio povo dele, ele diz, esse cara é tão louco, perverso, doido. Em TPM ele diz aqui, cara, ele quando se ira contra o povo dele, ele ficou tão puto aqui que ele diz, ó, com as próprias mãos, mulheres bondosas. São mulheres má não, mulheres bondosas cozinharão, comerão seus próprios filhos, canibalismo, quando o meu povo for destruído. Tudo sobre o quê? O aval dele. Jeremias capítulo 16, versículo 4, morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados, ninguém chorará por eles, nem serão sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra, né? Os chacais da terra. Foda, né, velho? Teu Deus é maravilhoso. Êxodo 32, 27, declara-lhes também, assim diz o Senhor de Israel, né? Pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate cada um ao seu irmão, ao seu amigo e ao seu vizinho. Veja só que maravilha, né? Êxodo capítulo 22, 18. As feiticeiras não deixarás viver. Por conta desse texto aqui, esse texto aqui, maldito, miserável, a Inquisição matou milhares de mulheres, né? E de quebra matava toda a família para ficar com os bens, por isso que a igreja é podre de rica, né? Mas não se engane não, judaísmo, cristianismo e islã sempre fizeram isso, né? Aliás, descendem da mesma divindade escrota do deserto. Essa porcaria aqui. Isaías 45, versículo 6 e 7. O próprio Deus criou o mal, né? Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente do sol que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Se adorar a outro, é para ser morto. Até porque você pega isso lá no primeiro mandamento, né? Que nem 10 mandamentos eram 19 preceitos ali, tá? Aí diz, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quem amar outra divindade deve ser morto. Se alguém vier te apresentar outra religião, outra divindade, é para ser morto, né? Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Ele confessa, ele é réu confesso. Eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E a prova disso está aqui em Isaías 54, 16. Veja, preste atenção. Fui eu quem criou o ferreiro, né? Que sopra as brasas para dar em chamas e forjar a arma para o seu próprio fim. Qual é a finalidade da arma? Hein? Que Deus de paz, de amor, é esse que cria o ferreiro para forjar a arma, né? A própria arma, né? Para o seu próprio fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Em outras passagens está Satanás, que nada mais é do que acusador, né? São só palavras, né? Satanás, como falei, é acusador, demônio, força, impulso e diabo apenas adversário. São palavras para te impor medo, né? Então, gente, agora, tendo mostrado a vocês a cara, a face desse Deus, que você disse ser maravilhoso, o Deus de Israel, eu vou mostrar para vocês quem é o Deus, qual é o Deus de Spinoza. Primeiramente, deixa eu dar um breve resumo quem é Baruch de Spinoza. Que o rapaz lá falou, né? Que acredita no Deus de Spinoza. Nada mais é do que mais uma tentativa humana de tentar explicar alguma divindade, né? Mas
faz muito mais sentido do que essas divindades, né? Não que eu acredite, né? Eu acredito que tudo é acaso, né? Até a própria natureza, né? É porque nós somos egocentristas, achamos que tudo foi preparado para a gente e que o universo gera em torno de uma perfeita harmonia, como o Otário, né, chegou a dizer no meu canal. Inclusive eu vou fazer vídeo respondendo essa cambada aí, né? O universo é puro caos e nós somos apenas um acidente aqui no meio, né? A verdade é o seguinte: Benedito de Spinoza diz o seguinte, né? Benedito de Spinoza, nascido no dia 24 de novembro de 1632 em Amsterdã, na Holanda. E ele morreu no dia 21 de fevereiro de 1677, aos 44 anos, em Haia. Mas quem era Benedito de Spinoza? Recebeu dos pais portugueses o nome de Benedito de Spinoza. Assinava, porém, como Baruch de Spinoza, devido aos seus trabalhos, né? Pela condição de ser judeu, criado em Amsterdã, na Holanda, adotou Benedictus, a forma correspondente latina para ensinar a sua ética. Depois do Xerém, em seu nome, que aconteceu no ano de 1656, para quem não sabe, o Xerém, ele é equivalente à excomunhão católica, né? Ele foi excomungado ali pelo judaísmo, né? A excomunhão hebraica. A sua família fugiu da Inquisição portuguesa. Foi um profundo estudioso da Bíblia, do Talmud judaico e também de obras de vários judeus, como Maimonides, né? Ben Gerson, né? Ebn Ezra, Hasdai Kraska, Ebn Gabirol e também Moisés de Córdoba e outros, né? Também se dedicou ao estudo de Sócrates, Platão, Aristóteles, Demócrito, Epícoro, Lucrécio e Giordano Bruno. Giordano Bruno, que era ali da Igreja Católica e foi morto pela própria Igreja Católica na Inquisição, exatamente porque dizia que que existia vida em outros planetas, em outros mundos. E ainda a Igreja é tão escrota que ergueram uma estátua para o Giordano Bruno. Sabe, assim como a Igreja sempre faz, pega bandidos, marginais, reis, assassinos e transforma em santos, né? Como é o caso, por exemplo, da mãe do Constantino, né? Praticamente o criador do cristianismo, a mãe do Constantino, a tal da Santa Helena, que matou sua própria nora, né? É muita putaria na igreja. É costume da igreja fazer isso, sabe? Ele mata as pessoas e depois vem pedindo desculpa, depois que faz a merda, né? Assim foi com Galileu, condenou Galileu. Quase Galileu seria morto, mas foi condenado a viver enclausurado em casa, né? E depois veio reconhecer agora, né? Há pouco tempo, com o Papa, acho que na década de 80, né? Que Galileu estava certo, né? Que a Terra gira em torno do Sol. O Baruch de Spinoza ganhou fama pelas suas posições, as suas posições opostas às superstições. A sua frase, Deus salve nature, ou seja, Deus é a natureza, é um conceito filosófico e não religioso. Notabilizou-se também por ter escrito sua ética na forma de postulado, né, e definições como se fosse um tratado de geometria. Então, por conta disso, Baruch de Spinoza foi excomungado, né, que ali no caso foi ao Xerém. Em 27 de julho de 1656, a sinagoga portuguesa de Amsterdã puniu Spinoza com o Xerém, o equivalente hebraico à excomunhão católica, pelos seus postulados a respeito de Deus em sua obra, defendendo que Deus é um mecanismo imanente, ou seja, um mecanismo que emana da natureza, né? E que a Bíblia é uma obra metafórica, alegórica, que não pode ser lida com uma visão racional e não exprime a verdade sobre qualquer divindade, né? Na verdade, a Bíblia é uma porcaria cheia de alegoria, né? Fantasia, metáforas, uma porrada de mentira e um pouquinho de verdade, né? Para adoçar, né? Então vamos ver quem era esse Deus que Spinoza criou. Por conta disso, ele foi excomungado, né? Na visão católica. Na visão hebraica, ele foi ao Xerém. Então vamos lá. Este é o Deus de Spinoza que vou apresentar para vocês agora. Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, que cantes, que divirtas e que desfrutes de tudo o que eu fiz para ti. Para de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa.
Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. Aí é onde eu vivo e aí é onde eu expresso o meu amor por ti. Para de me culpar da tua vida miserável. Eu nunca te disse que há algo mal em ti, ou que eras um pecador, ou que tua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que te dei e com o qual podes expressar o teu amor, teu êxtase, tua alegria. Assim, não me culpes por tudo que te fizeram crer. Não. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas, que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler no amanhecer, numa paisagem, no olhar de teus amigos, nos olhos de teus filhinhos, não me encontrarás em nenhum livro. Confia em mim e deixa de me pedir. Tu vais me dizer como fazer o meu trabalho? Para de ter tanto medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem te incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a que se perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências e de livre-arbítrio. Como posso te culpar se correspondes a algo que eu pus em ti? Como posso te castigar por seres como és, se eu sou quem te fez? Creis que eu poderia criar um lugar para queimar a todos meus filhos que não se comportem bem? Pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita teu próximo e não faças o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja o teu guia. Esta vida não é uma prova, nem é um degrau, nem é um passo no caminho, nem é um ensaio, nem é um prelúdio para o paraíso. Esta vida é a única que há aqui e agora. É a única que precisas. Eu te fiz absolutamente livre. Não há prêmios nem castigo. Não há pecados nem virtudes. Ninguém leva um placar. Ninguém leva um registro. Tu és absolutamente livre para fazer de tua vida um céu ou um inferno. Não te poderia dizer se há algo depois desta vida, mas posso te dar um conselho. Vive como se não houvesse, como se esta fosse tua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não há nada, terás aproveitado da oportunidade que te dei. E se houver, tenha certeza que eu não vou te perguntar se fosses comportado ou não. Eu vou te perguntar se tu gostasses, se te divertisses, do que mais gostasses, o que aprendestes. Para de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti. Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada, quando agasalhas teu filhinho, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Aborrece-me que me louvem. Cansa-me que agradeçam. Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, de tua saúde, de tuas relações no mundo. Sentes-te olhado, surpreendido? Expressa tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas, de repetir como um papagaio o que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que tu estás aqui, que estás vivo e que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisas de mais milagre? Para que tantas explicações? Não me procures fora, não me acharás.
Procure-me dentro de ti. Aí é que estou dentro de ti. Este é o Deus de Spinoza, Baruch de Spinoza, que para mim faz muito mais sentido, né? Gente, para encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma poesia do meu avô, falecido, professor José Coelho da Nóbrega, em homenagem a ele, né, que a minha avó era assídua frequentadora da Igreja Católica, inclusive várias vezes eu a levei lá, mas era aquela pessoa bem tranquila, bem calma, né? Ela, quando estava ali rezando, ninguém escutava nem, parecia um chiado. Não como os malucos de hoje que gritam aí à toa, né? Inclusive a própria Bíblia proíbe, né? Gritando nas praças, em tudo que é canto, sabe? Essa cambada aí religiosa, a pior escrotagem que tem, né? Os evangélicos, sabe? Vai dar dinheiro, né? Então, gente, se eu resumir aqui, esse meu avô aqui, ele era poeta, né? Estudava muito, mas não frequentava religião nenhuma. Ela acreditava em uma força. Isso se identifica mais com o Deus de Spinoza. Olha a poesia dele, intitulada Deus, né? Diz o seguinte, em homenagem a meu avô: creio existir uma força extranormal, criadora do cosmos, astros e planetas, que forjou a luz as trevas, os cometas, e que rege sabiamente o concerto universal. Que mantém em equilíbrio a obra natural não só da Terra, mas de bilhões de mundos, geradora dos segredos mais profundos do incomensurável império sideral. A esta força, enfim, a chamo Deus. A esta força, enfim, a chamo Deus. Que estando em toda parte, os olhos meus não veem na terra quem lhe dê guarida. Os olhos meus não veem na terra quem lhe acolha, né? A própria natureza, né? É um Deus supremo, não é o da igreja, que há 2000 anos este com um diabo peleja e ainda não pôde levá-lo de vencida. 2000 anos batalhando com uma tal de uma divindade. Em homenagem ao meu querido avô, falecido professor José Coelho da Nóbrega. Gente, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, né? E essa crentalhada escrota que me persegue aí, eu quero deixar só um recado. Vamos continuar na batalha, seus escrotos criminosos. Forte abraço aos amigos.